Olá, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre alguns movimentos que ocorreram nas décadas de 1960 e 70, alguns, como a Revolução Cubana, onde houve uma tomada de poder para tentar mudar a situação vigente, né, que estava acontecendo, e falamos também um pouquinho sobre a contracultura, que era um movimento que falava sobre mudanças de mentalidade, novas formas de ver o mundo, enfim. Nessa aula, nós vamos ver alguns exemplos de movimentos que ocorreram aí ao redor do mundo, que se tornaram importantes para a história. A apostila traz o seguinte questionamento: o que aproximava os jovens que admiravam o processo revolucionário cubano daqueles que gritavam paz e amor? Então, apesar de optarem por caminhos diferentes, uns optaram pela revolução e outros, né, por uma nova forma de ver o mundo, esses jovens se encontravam, digamos assim, em um ponto. Eles queriam transformar o mundo. Então, cada um do seu jeito, né, queria transformar o mundo. E aí a apostila vai nos mostrar alguns exemplos importantes. O primeiro destaque, nas duas fotos de cima, é a luta pela igualdade de direitos nos Estados Unidos. A segregação racial, o preconceito, a perseguição contra a população negra era um problema muito sério. Existiam inclusive leis em alguns estados americanos onde brancos e negros não podiam se misturar. E nessa luta pela igualdade de direitos se destaca a figura do Martin Luther King, que, com seus discursos, pregava a ideia de que nos Estados Unidos um dia brancos e negros pudessem viver em paz, pudessem viver em harmonia, afinal de contas, todos somos seres humanos. Aí a apostila mostra dois momentos, percebam aí a quantidade de pessoas participando dessas manifestações, e o Martin Luther King se destacou por seus discursos. Um dos seus mais famosos discursos, que tem a frase "Eu tenho um sonho", é um discurso muito emocionante, inclusive. Ele acabou sendo assassinado na década de 1960 por uma pessoa de um grupo que era contra, né, essa igualdade racial. As duas imagens de baixo falam sobre protestos contra a guerra do Vietnã. Nós falamos no início da apostila 3 sobre o processo de descolonização da África e da Ásia. E a guerra do Vietnã está inserida nesse contexto. Depois de se libertar do domínio francês, o Vietnã se dividiu em duas partes. A parte do Vietnã do Norte, que era comunista, e o Vietnã do Sul, que era capitalista. Dentro desse contexto da Guerra Fria, e diante da possibilidade de que o Vietnã do Sul também pudesse se tornar comunista, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, enviou tropas para o Vietnã para proteger o Sul dessa ameaça comunista, envolvendo os Estados Unidos numa guerra que durou de 1959 a 1975. Ela é considerada uma das grandes derrotas dos Estados Unidos do ponto de vista militar. Jovens soldados foram mandados para lá, jovens soldados perderam suas vidas, rapazes na faixa de 18 a 20 anos de idade, e grande parte da população dos Estados Unidos era contra a participação do país nessa guerra. A apostila mostra aí nessas fotos manifestações justamente pedindo a retirada das tropas do Vietnã. Então, muitas pessoas foram contrárias à participação do país nesse conflito. A apostila fala também sobre os acontecimentos de maio de 1968 na França. Críticas ao sistema educacional e político do país uniram estudantes e operários. Esse cartaz que a apostila mostra, que tem como título "Seja Jovem e Cale-se", na verdade é uma crítica
aos jovens que não se posicionavam politicamente. Esses protestos acabaram se espalhando por diversas cidades francesas e influenciando vários movimentos estudantis ao redor do mundo. Essa sombra que está atrás do jovem aí no cartaz é uma referência ao presidente francês Charles de Gaulle, que era criticado justamente na época. Os protestos de maio de 68 na França, eles são muito conhecidos, principalmente por serem um incentivo ao movimento estudantil em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Ainda em 1968, aconteceu um movimento na antiga Tchecoslováquia, um movimento que começou com pessoas que eram contrárias ao domínio soviético no país. O líder da Tchecoslováquia, naquela época, chamado Alexander Dubček, começou a fazer uma série de reformas no país para se afastar da influência soviética. Então, reformas de caráter liberal, para tirar, né, aquele domínio soviético, tirar um pouco da influência soviética na então Tchecoslováquia. Esse movimento, liderado então pelo Dubček, ficou conhecido como Primavera de Praga. Praga é uma cidade, né, da antiga Tchecoslováquia. Percebam aí nas fotos estudantes subindo em tanques, que eram tanques soviéticos, e carregando faixas aí, protestando, né, contra o domínio soviético na região. Obviamente que os soviéticos não gostaram nada dessa manifestação, o movimento acabou sendo sufocado por tropas soviéticas e o Dubček foi deposto. Esses movimentos tratados nesse capítulo nos mostram o seguinte: seja qual for o meio, então alguns pela revolução, outros por manifestações, protestos, mudança de comportamento, esses jovens desejavam um mundo melhor. Então eles se uniram em torno desse objetivo único, que era tornar o mundo melhor para todos. Nós encerramos então o capítulo 12. No próximo capítulo nós vamos ver como estava o Brasil nesses anos 1960. Enquanto aconteciam, né, várias coisas aí pelo mundo, o Brasil terá o início de uma ditadura militar que durará 21 anos. Mas isso a gente vê no próximo vídeo. Eu espero vocês lá. Tchau!